aí, nação atiradora do YouTube, eu aqui, Arquimedes, aqui de Caratinga, tá? Aproveitando um tempinho aqui para tomar um banho daqui a pouquinho, deu uma folguinha, para colocar um vídeo no canal aí, de uma série de vídeos que eu pretendo colocar sobre tiro de precisão, com ênfase sobretudo em tiros a longa distância, tá? O objetivo desses vídeos é falar sobre como é possível lograr êxito em tiros de longa distância e o que é necessário, pelo menos na parte teórica, para que você consiga um desempenho bom em tiros de longa distância, tá? E eu gostaria, antes de trazer a matéria aí, de dizer que isso não é regra, tá? Que o que vai ser dito aqui são coisas assim que contam a favor do tiro a longa distância, mas não é regra. Pessoas que até por sorte acertam um tiro a longa distância. Eu lembro que quando eu era menino, eu estava numa festinha de criança e tinha um mecanismo lá de uma brincadeira de você jogar uma bola de meio, derrubar um tanto de lata e ganhar um prêmio. Ninguém conseguia pela distância. E eu joguei, derrubei na primeira e não quis fazer nenhuma segunda, tá? E ninguém entendeu, mas foi pura sorte minha. Então, assim, são detalhes que eu vou passar que a indústria e os cientistas bélicos, aqueles também que desenvolvem armamento, a indústria armamentista, já colocaram na prancheta e sabem que esses fatores que eu vou trazer nesses vídeos, nessa sequência de vídeo, eles são fundamentais para que a gente tenha êxito, em tiros de longa distância. Então, assim, vai ser uma série às vezes até um pouquinho mais longa, mas eu te confesso que vale a pena ver, tá? E que não vai te ajudar só em tiro a longa distância, mas a conhecer melhor o universo das armas e dos disparos que a gente faz com as armas, tá? Eu gostaria até de estar num momento que eu pudesse ter tempo para fazer isso de uma forma mais rápida, né? Hoje eu vou deixar o primeiro já pronto, mas não sei assim que tempo eu posso pôr o segundo, mas tendo tempo eu vou trazer o segundo e espero que te ajude a entender melhor a sua arma, a escolher melhor a sua arma e a ter condições de também ser um atirador de longa distância, tá? Lembrando, como eu falei mais uma vez, que não é regra. E quero lembrar uma segunda coisa aqui: nenhum conhecimento é absoluto. A cadeira da verdade, não há homem que possa se sentar nela e dizer, não, o que eu digo só que é verdade, o que o outro diz não é verdade. Existem vertentes, tá, que acentuam mais o tiro de longa distância num detalhe, outras em outros detalhes, né? Os russos, por exemplo, eles primam muito, tá, por arma com cano um pouco maior. Os americanos já abrem mão do cano um pouquinho, tá? Os alemães, por exemplo, eles fazem muita questão do mecanismo de disparo, tanto que os melhores gatilhos são os alemães. Então tem diferentes vertentes, mas isso aqui no geral conta muito para o tiro de longa distância e para você conhecer melhor a sua arma também. Então fica aí o primeiro vídeo e eu, tendo a oportunidade, eu vou então produzir também o segundo. Espero que vocês gostem e nós vamos lá então para a elucidação da matéria em si, ok? Vamos lá, galera! Galera, como eu falei então, vamos começar a dar o nosso andamento nessa matéria. Tá até bem difícil de se colocar, por isso eu vou tentar ser minucioso nela, tá? Sem me deter em coisas mais complicadas, tais como fórmulas e termos muito técnicos, para que, primeiro porque isso é muita balela, e depois porque não faz muita diferença na prática do tiro em si. No conhecimento do tiro até faz, mas na prática do tiro não faz, tá? Então nós vamos começar a entender
o que é necessário, não só, eu quero até pôr o assunto maior aqui, não só para o tiro a longa distância, mas para o tiro de precisão mesmo em si, tá? Então, como sempre a gente faz, nós vamos deixar aí um painel aí, que esse painel aí, que eu achei bonitinho na internet aí, tá? De um chumbinho, como se eu estivesse acertando aí uma flor, uma coisa assim, tá? E nós vamos então usar esse painel para abordarmos o nosso assunto, que é exatamente esse aí, tá? Tiro a longa distância. E como eu falei, nós vamos ampliar um pouquinho o horizonte dessa matéria e até mesmo dizer que serve para o tiro de precisão, tá? Nós sabemos que todo atirador, toda pessoa que acaba sendo um aficionado por arma ou gosta de arma, ele tem o desejo de conseguir ser um exímio atirador. E normalmente o atirador se sente um exímio atirador quando ele consegue isso aí, quando ele consegue fazer tiros a longa distância, ou também quando ele consegue acertar alvos muito minúsculos. Normalmente um atirador, ele mesmo se conceitua como bom atirador se ele consegue acertar alvos minúsculos e se ele consegue acertar a uma distância grande, tá? Então o desejo de todo atirador, é o meu também, é ser um exímio atirador e, além de acertar alvos pequenos, se possível, agrupar bem alvos pequenos em alvos relativamente menores mesmo, também acertar tiros a longa distância, tá? Só que esse tipo de tiro, que é considerado um tiro de extrema precisão, ele é também um dos tiros mais difíceis de se fazer. Isto porque ele depende da combinação de um somatório de fatores para que ele viabilize como um tiro preciso no alvo a uma distância muito longa. Esses fatores variam desde a balística interna, externa, desde as condições meteorológicas, a altitude, uma série de coisas. Mas o bom é sabermos que todos esses fatores, eles têm como ser compensados a favor do nosso tiro. Quando a gente conhece direitinho esses fatores, a gente pode torná-los ou dominá-los, melhor falando, para que o nosso tiro não deixe de perder o objetivo dele por causa desses fatores. Então nós vamos aqui, nessa matéria de tiro de longa distância, falar, se possível, sobre os detalhes que implicam no tiro de longa distância, pelo menos de forma assim mais generalizada, porque a matéria tiro, ela é tão extensa que, se formos falar dela da forma como às vezes é a sua complexidade, é a sua grandiosidade, a gente tem que falar de muita coisa, escrever livro mesmo, tá? Então vamos tentar condensar em vídeos aí. Pois bem, o tiro de longa distância, ele tem fundamentos. Vocês estão vendo aí, né? Ele tem alguns fundamentos, como todo tiro, ele precisa de obedecer certos fundamentos para que ele seja um tiro de sucesso, tá? Mas, como eu falei anteriormente, o de longa distância, os fundamentos dele são um pouco mais críticos e exigentes do que o tiro comum. E são muitos os fundamentos, por isso que nós vamos dividir essa matéria em alguns vídeos, não sei quantos ainda, mas eu estou aí começando por esse, e à medida que for fazendo os vídeos, a gente vai vendo quantas aulas ou quantas matérias nós vamos precisar para falar possivelmente de tudo isso aí. O bom é assistir segmentado, não perca a sequência se puder, tá? Então nós vamos, entre os muitos fundamentos, começar a falar de um dos fundamentos, que é aquele que todo atirador precisa dominar e conhecer bem, que é esse fundamento aí, a arma, tá? Para um tiro de longa distância, é essencial ter uma boa arma. É impossível fazer sem ter uma boa arma? Não é. Mas é um pouco mais difícil quando você não dispõe de uma boa arma.
E aí eu dou a mão à maioria dos atiradores aí, que quando comecei no tiro, eu fiz muita compra errada, eu comprei arma pela beleza, comprei arma pelo preço, e até hoje compro, porque minha condição não é para sair comprando arma cara, mas depois que eu fui entendendo, eu descobri que a arma, ela tem certas características, certas coisas que são imprescindíveis para que ela logre o êxito ou os propósitos que nós temos para ela. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a arma como fundamento de tiro a longa distância, o tanto que uma boa arma ou que a arma possua certas características é importante para que a gente consiga acertar alvos a longa distância ou agrupar bem a longa distância. Então nós vamos falar sobre a arma, algumas coisas que a arma pode ter. Quero só frisar aqui mais uma vez que os companheiros do canal que não tem uma arma aí de ponta e tal, não precisam de por isso desanimarem na situação. Você vai tentar o que você vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir, mas não quer dizer que você não vai conseguir, tá? Mas quando você tem uma boa arma, é mais fácil você obter êxito, tá? Nesse tipo de tiro, tá? E uma das coisas que a arma precisa ter é isso aí, ó, uma boa construção. Tá? Até quando eu faço o review aí no canal, às vezes o review fica longo, aliás meus vídeos são longos mesmo, mas eu confesso que eu tenho dificuldade de falar nesse tempo que eu já gasto todo, às vezes eu quero até mais tempo, mas infelizmente, né, é difícil falar de certas matérias, pelo menos a contento, tá? Então quando eu faço review de arma, eu faço questão de abordar diversos detalhes de arma, que às vezes a pessoa que tem menos paciência para ver vídeo ou não conhece, acha que está enchendo linguiça, mas na verdade são coisas que são importantes que a pessoa conheça, tá, na arma, para ele não fazer a compra errada, ou amanhã ele não limitar a capacidade dele de atirador, a capacidade que a arma dá a ele de fazer os seus tiros. Então a arma é um fundamento imprescindível a partir de longa distância. Os snipers, eles não atiram com qualquer arma. Eles têm armas próprias, por quê? Porque elas obedecem certos fundamentos que viabilizam você conseguir enviar um projétil a uma distância maior com êxito em relação ao acerto do alvo. Então nós vamos falar desse fundamento aí nesse primeiro vídeo, que é acerca da arma, da construção da arma. Há alguns aspectos que precisam ser levados em consideração quando a gente fala de construção de arma. Eles são esses aí, ó. Tá? São importantíssimos que nós conheçamos para que a gente então tenha uma arma dentro daquilo que é o nosso propósito ou que é o propósito do nosso horizonte como atirador, tá? E os detalhes desses fundamentos é exatamente isso: o tamanho da arma, o tamanho inclui coronha e cano, tá bom? Em relação ao cano, se ele é fixo ou basculante, o raiamento que essa arma possui, se é um raiamento destrogiro, sinistrogiro, quantas raias por polegada, quantas raias e quantas voltas de raia por polegadas que esse cano possui, se esse cano possui choque, se esse cano possui corona, tá? O gatilho que a arma que a gente compra, como que ele é, qual é o peso dele, quantos estágios ele tem, como que é o curso dele, tá? Os mecanismos de mira da nossa arma, tá? Como que eles são, tá? Se é só massa de mira, alça de mira, se isso é micrométrico, se não, se tem fibra ótica, se não, se tem ajuste na massa e na alça de mira, tá? A distância que um fica do outro. Todos esses detalhes, bem como também na última linha vocês estão vendo aí, a potência da arma, o peso da mola dela, quantos quilos, o recuo, a vibração que essa arma tem. Então quando a gente fala assim, pode parecer que para alguns aí, nossa Arquimedes, mas é muita coisa, como é que eu vou saber de todos esses detalhes, como que eu vou entender então
em cada um desses detalhes, o que a arma que eu tenho, a que eu pretendo comprar, minha próxima compra, precisa ter para eu conseguir fazer um bom tiro, um tiro preciso a longa distância, né? Então é por isso que nesse vídeo nós vamos abordar esses fundamentos e na verdade vai ser ter um conhecimento maior sobre o universo das armas, né? Com detalhes que muita gente às vezes não sabe ou que às vezes estão em artigos na internet, mas são artigos muito técnicos, muito cheios de muita expressão que complica o entendimento. Nenhuma crítica a isso, mas nem todo mundo tem um bom conhecimento de palavras, tem um bom dicionário ou tem paciência para ler e às vezes fica um pouco complicado mesmo. Então aqui nós vamos procurar falar desses detalhes todos nesse primeiro vídeo, tá? Nós vamos então tentar falar aí do tamanho da arma, que é esse primeiro ícone, perdão, essa primeira linha que nós temos aí que vocês estão vendo, tá? E que está intimamente ligado exatamente à construção da arma, tá? Então nós vamos fazer uma abordagem aqui agora sobre o tamanho da arma, tanto da coronha quanto do cano. Nesse primeiro vídeo nós vamos nos deter só em coronha, tá? Depois nós vamos passar no segundo vídeo falar do cano, para não ficar um vídeo muito longo e para que você absorva bem, se possível, esse detalhe aí tão importante na construção, tá, de uma arma. Pois bem, vamos ver então o que é uma coronha, tá? A coronha de uma arma é isto que vocês vão ver agora. É isso aí, ó, tá? A coronha, ela é essa parte da arma, ela tem o prolongamento aí, além do que está aí recortado, que é aquele onde vai se apoiar os mecanismos nos quais se prende a arma à coronha, e os mecanismos que são parte da arma, como por exemplo o corpo da arma, a parte onde fica o êmbolo, a mola e tal. Mas para efeito de comprimento de coronha, o que conta para um tiro de precisão é esta parte aí que vocês estão vendo, que vai do final do guarda-mato, tá, à soleira da arma aí. Essa coronha, ela precisa ter o comprimento, a altura e a empunhadura correta. Isso é muito importante. Coronha não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, ou que toda coronha é a mesma coisa. Pra vocês terem ideia, coronha é tão importante, eu coloquei até embaixo aí, debaixo da coronha, uma frase dita pelos snipers. Eles dizem o seguinte: a coronha atira e não a arma, tá? Por quê? Tamanha importância da coronha para um atirador, um sniper, um atirador que tem tiros difíceis e que precisa de precisão para fazê-los, tá? Então eles usam essa expressão, e olha, a coronha, a indústria também usa a mesma expressão, é a coronha que atira e não a arma. E essa coronha, ela precisa ter um comprimento, uma altura e uma empunhadura correta. Tudo bem, então nós sabemos que ela precisa de ter esses detalhes. Como entender então como que esses detalhes eles vão se distribuírem dentro da coronha de uma arma em si? Nós vamos abordar esse detalhe então, o comprimento da coronha, tá? Para entendermos, até para se você for comprar aí amanhã, você fazer uma compra mais dentro do que é a sua necessidade, até comprar uma boa arma mesmo para fazer tiros de muita precisão. Quando a gente fala de comprimento de coronha, 3 fatores têm que ser levados em consideração, tá? São esses que vocês vão ver agora, tá? Esses aí, eles são os fatores que determinam se uma coronha é boa e se vai viabilizar tiros de precisão, principalmente tiros de longa distância. São 3 medidas. A medida A, como vocês estão vendo aí, que vai exatamente da chapa da soleira
ao primeiro gatilho. A gente fala primeiro gatilho, como vocês estão vendo aí na imagem, porque, por exemplo, as gamos têm um segundo gatilhozinho, considerado gatilho, que fica aí dentro mais na frente, que na verdade é um mecanismo que você trava ou destrava a arma para atirar. E também há uma parte da indústria, principalmente a indústria inglesa e a indústria alemã, que chama esse primeiro gatilho como o primeiro estágio de descanso do gatilho, tá? Então, essa medida que vai da chapa da soleira ao primeiro gatilho, tá bom? Nós vamos depois entender que medida deve ter uma coronha para que essa medida seja perfeita, tá? A medida B é a que vai de onde pega o cano com o mecanismo de mira até onde vai também o prolongamento superior da chapa da soleira. E a medida C é a distância que tem o apoio de bochecha dessa medida B, que é exatamente o ponto de visada com o final superior da chapa da soleira. Então essas três medidas, a medida do gatilho com o centro da soleira, a medida do ponto de visada com a extremidade superior da soleira e a distância que tem o apoio de bochecha do ponto de visada aí na medida C, determina os comprimentos certinhos que uma coronha precisa ter para que você consiga usar a sua carabina para tiros precisos e tiros de longa distância. Então nós vamos começar a entender como que cada uma dessas medidas funciona e o que elas devem ter, qual é a proporção delas. Vamos para A medida A, que é essa medida que vai do gatilho, vocês estão vendo aí as fotos, que vai do primeiro gatilho até o final da chapa da soleira. Ela precisa de ter, como vocês estão vendo nas fotos aí, essa medida. Não existe uma medida padrão, a princípio quer dizer isso, tá? Uma medida só para todas as armas. Por que não existe uma medida padrão? Porque cada um tem o braço de um tamanho e tem o corpo à altura de um tamanho. Então, meu braço é menor do que alguns, maior do que outros, tá? Então, para vocês terem ideia, os snipers, as armas deles são customizadas, tá? Igual hoje se faz chuteira própria para certos jogadores, tá? Se faz hoje também armas personalizadas para cada sniper de acordo com o corpo dele, com o tamanho do braço, do pescoço, com a distância que tem o olho direito do olho esquerdo, a distância entre os dois globos oculares, tá? Com o tamanho do pescoço, não sei se eu já disse, tudo isso é levado em consideração quando se faz uma arma para um sniper. Mas a distância ideal é a distância seguinte, só pode ser medida dessa forma que vocês estão vendo na foto aí. A arma tem que estar apontada totalmente para cima. Você põe então a coronha, a soleira da coronha na curvatura, faz um ângulo de 90 graus, como vocês estão vendo aí na foto, e você apoia então a soleira da sua carabina, tá, sobre o seu braço ali, tendo você feito essa curvatura de 90 graus, como está na foto, e você empunha a arma. E ela vai ter o comprimento certo. Se você pegando ela desse jeito, apontando para cima no ângulo de 90 graus, empunhando, abraçando a arma com a mão, se o seu dedo indicador pegar só a pontinha dele no gatilho, como vocês estão vendo aí na foto, só essa primeira parte do dedo onde fica a unha, que a gente chama de falange distal, se só ela ficar encaixada direitinho no gatilho, quer dizer que a sua coronha tem o tamanho certinho da medida A, tá? Isso é importante por uma coisa, porque se a sua coronha tiver essa medida, anatomicamente você vai movimentar a menor quantidade de músculos possíveis no seu corpo quando você for disparar o seu gatilho, e automaticamente a probabilidade de mexer é muito menor. Vocês estão vendo aí na foto, essa é a minha carabina Gamo New Fênix, tá? Eu li sobre o tamanho da coronha quando eu fui comprar,
mas não é personalizada para o meu braço, ela está um pouquinho curta. Vocês veem na foto da direita que o meu dedo era para ele estar um pouquinho mais esticado, meu indicador, na foto aí da direita, mas não está ruim o comprimento não, mas ela ficou um pouquinho curta. O ideal é que ela fosse maior em relação ao meu braço, cerca de 1 centímetro aí ela seria a coronha ideal para a anatomia do Kiki aqui do lado de cá, tá bom? Então isso é uma coisa assim, eu vejo em alguns sites, tem pessoas que customizam, tá, a coronha direitinho. Se você mesmo for mandar customizar, fazer uma coronha bacana, trabalhada para você, não esqueça desse detalhe. A coronha não precisa só ser bonita, nem de madeira, ela precisa ter o comprimento certinho. Isso aí já foi provado em testes e mais testes, que quando a coronha obedece essa medida em relação ao braço do atirador, a possibilidade de êxito dele em tiros longos, em tiro de precisão, é muito, muito, muito maior. O que acontece quando essa coronha não tem a medida correta? Duas coisas acontecem quando ela está fora do padrão, são essas que vocês estão vendo aí agora, tá? Quando a coronha ela é curta, ela induz a disparos rápidos. É inconsciente. A pessoa que atira com coronha mais curta, ele precipita na puxada do gatilho, e tem até alguns atiradores que não sabem, eu puxei o gatilho antes da hora. Às vezes é o comprimento da sua coronha que instintivamente te leva a isto, tá? Então ele induz o atirador a fazer o disparo com uma certa precipitação, sem ele estar perfeitamente no tempo certo. A coronha curta faz isso, e a coronha longa, ela causa considerável perda de tempo na visada. Por quê? Porque cada vez que você vai apoiar a arma no ombro, como ela é longa, você apoia e fica buscando o lugar certinho para apoiar a bochecha, para poder colocar a arma na altura certinha de fazer o tiro. Então esses são os principais problemas relacionados ao comprimento da coronha, tá? Porém, não são os únicos, mas esses são os que são mais levados em consideração, tá? Então esse comprimento A aí, eu acredito que é aquele que vai do primeiro gatilho ao soleiro, eu acredito que ele esteja entendido. Depois você faz uma medição aí na sua arma direitinho, para você entender, tá? E a gente então vai para outra medida, que é essa medida aí, que é a medida B, tá? Que é exatamente a distância que vai entre o apoio da parte superior da coronha no seu peito e o ângulo de visada com o seu olho. Por que essa distância ela deve ser uma distância calculada? Para você não ter que ficar inclinando a sua cabeça, esticando seu pescoço lá para frente. Vocês estão vendo duas fotozinhas aí que estão do lado aí. Vocês veem que em ambas o atirador está com a cabeça alinhada com o corpo, em perfeita condição de fazer o tiro, sem precisar de esticar o pescoço para frente. Quando você estica demais o pescoço para frente, tá? Você começa a ter problema de velocidade de circulação, de batimento cardíaco, de possíveis vertigens, tá? Além de que traumas também no que diz respeito o recuo da arma, tá? Deixa eu fechar a porta aqui, que abriram aqui para não atrapalhar no áudio aqui, tá bom? É o meu garoto ali, meu querido. Então, essa distância, ela é aquela, por isso que eu falei lá no início do vídeo, que eles medem o comprimento do pescoço do sniper, para fazer a coronha. Tudo isso é levado em consideração. Para quê? Para que o atirador mantenha a sua cabeça estabilizada e possa então fazer o disparo sem ter que ficar curvando o pescoço para frente, tá bom? Então esse é o comprimento correto aí. E a outra medida, que é essa aí agora, que é a medida C, entrou mais uma foto, tá? A medida, o cachorro viu alguma coisa ali no quintal ali, tá? É a medida do apoio de bochecha. Ele deve ser, existem algumas carabines que até tem esse apoio de bochecha, que você pode mudar a altura dele. Isso é excelente, porque o ideal é que você apoie confortavelmente a bochecha, para que você não tenha problema
na sua visada. Então essa é a medida, se a altura entre o ponto da visada e o apoio de bochecha. Você vê na foto da atiradora aí embaixo também que ela também não está arqueando o pescoço para frente, nem tombando a cabeça de lado, tá? Isso é muito importante. Então essas são as medidas que a coronha deve ter para possibilitar que o atirador faça tiros bons, precisos a qualquer distância, mas principalmente a longa distância. Existem outros fatores? Existem sim. Existem fatores como o peso da coronha, essa coisa toda, mas que nós não vamos levar em consideração agora, porque isso aí é difícil, principalmente no mundo das armas de ar comprimido, a gente conseguir conciliar isso direitinho. Não há da parte da indústria, a não ser nas armas olímpicas, a preocupação com o peso, tá? Aliás, uma hora eu quero fazer um vídeo aí sobre peso de arma olímpica e vocês vão ficar assim impressionados com os fatores de por que elas têm o peso que têm, tá? Então essas são as medidas. E existe um fator que eu quero abordar também em relação à coronha, que é esse que vem aí agora. Eu vou colocar uma foto aí, esta foto, tá? Sobre uma coronha que vocês podem ver aí, tá? Isso é também a minha New Phoenix fotografada, tá? Vocês estão vendo um aspecto chamado curvatura da coronha. Vocês veem tanto na foto que eu tirei aí da esquerda quanto na foto da direita que aparentemente a coronha é uma coisa reta, tá? Mas na verdade toda coronha precisa ter uma curvatura, tá? Existem algumas marcas aí, algumas fábricas que não atentam para isso. Eu não sei por quê, porque não custaria mais dinheiro, era só mudar a forma. Mas algumas eu já peguei armas com a coronha toda reta. Isso é muito ruim. A coronha precisa ter uma curvatura. Nós vamos ver agora qual que é. É essa curvatura aí, ó, tá? Que a gente chama de cast on e cast off. E que eu fiz questão de, além de colocar na imagem do lado aí em branco, em preto e branco, colocar também essa curvatura na New Phoenix que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo que lá de onde pega o meio do cano, lá onde está encaixando a minha luneta na New Phoenix aí na foto da direita, até a base da soleira, está aí uma linha verde, a coronha fica deitada para a esquerda. Vocês veem que a linha da coronha é amarela, ela tem uma curvatura aí. No meu caso, a gente chama essa curvatura de cast off, tá? Para mim. Por que para mim é esse tipo de curvatura? Porque eu sou destro, tá? A pessoa que tem o cast on, a curvatura na direção contrária para a esquerda, é a pessoa que normalmente não é destra. Tá? E eu acho um crime a pessoa canhestra, ou que a gente chama de canhoto. Eu acho um crime a indústria colocar aí certas coronhas no mercado e falar que ela é ambidestra, quando você vai ver a coronha não é ambidestra, ela não tem o cast on nem o cast off medido na coronha. Essa curvatura, ela ajuda você a empunhar ela no peito sem precisar causar torção nem na área da clavícula, tá? Nem na área da cabeça, do pescoço. Então possuir essa curvatura é essencial para empunhar bem uma arma. São detalhes que às vezes para muitos passam despercebidos, mas que são importantíssimos na construção de uma arma para você fazer tiros de longa distância. Então hoje, nesse primeiro vídeo, nós vamos ficar com esses detalhes aí acerca da coronha, tá? Porque os demais, como peso, centro de gravidade, a gente tem como resolver ou fazendo enchimento na coronha, tá? Ou mudando o ponto de gravidade pela colocação de um bipé adaptável, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Então são fatores contornáveis. Mas esses aí, se já não vierem de fábrica, a gente pode até tentar colocar uma soleira maior, outra coisa, mas é um pouco mais complicado. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre o cano e o raiamento do cano, que também é muito importante para tiros de longa distância. Ok, galera? É isso aí. Eu não posso, antes de finalizar aqui, prometer um outro vídeo muito rápido, mas assim que possível eu vou providenciar o segundo, tá? Para que a gente dê andamento nessa matéria então, ok?
Eu espero aí que fique claro, que a galera goste. Gostou? Dá um joinha no canal aí, tá? É um termômetro, faz seu comentário para ajudar a gente a saber como é que as matérias estão indo aí, sendo entendidas e aceitas aí no canal. Ok, galera? Abração aí de Arquimedes, de Caratinga, com um tchau, tchau pra galera aí.